Olá, graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para celebrarmos, um culto ao Senhor e que nesse dia você possa estar mesmo com o seu coração ligado a Deus e crendo que Deus vai falar com você. Até aqui o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, mas nós queremos ouvir algo da parte de Deus na palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. Diz assim a palavra: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem efeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar nesse dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por essa palavra. E queremos pedir ao Espírito Santo que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar com cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo, através das redes sociais, através da rádio. Que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo. E em nome de Jesus, que esse seja um dia de glorificarmos o nome do Senhor. E em nome de Jesus nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em favor da nossa família. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Eu abençoo, meu Deus querido, neste momento, cada família que está nos ouvindo. Eu abençoo as autoridades deste país, dessa cidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra é uma palavra muito conhecida e eu trouxe um título para essa mensagem, que é pureza em meio à contaminação. Muitas vezes você pode questionar, mas tem como servir a Deus? Tem como ter uma vida em santidade em meio a tanta complicação que este mundo está passando? Em meio a tantas coisas que o mundo nos oferece? Neste pequeno texto que nós lemos aqui, o apóstolo Pedro, o pastor Pedro, ele vai trazer algo muito interessante para nós. Mas antes disso, eu quero dizer para você o que essa carta representa para nós. O que é essa carta de Pedro? Ela foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro, que era um discípulo de Jesus, que também cita que ele era um pastor de ovelhas. E essa carta foi escrita 62 a 64 anos depois de Cristo. E é interessante, esse apóstolo Pedro, ele era representante autorizado por Jesus e ordenado por Deus para falar através dessa carta. E também o apóstolo Pedro, ele tem um papel importante nos evangelhos. É interessante a gente observar que lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 1, ele se chamou de ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, é um homem que, apesar de tantas dificuldades,
ele foi um homem temente a Deus, ele foi um homem que procurou servir a Deus de verdade. E também ele descreveu a crucificação de Jesus com muita intimidade. Você pode ver isso em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 21 ao 24, fala um pouquinho sobre isso. Ou seja, era um homem que estava ali pronto para servir a Deus. E isso traz para mim e para você também, que nós devemos olhar para essa carta escrita há muitos anos. E talvez você fique pensando assim, mas como que isso está acontecendo hoje? Porque a palavra de Deus ela é infalível. A palavra de Deus ela tem poder em todo tempo. É uma palavra viva, é uma palavra poderosa. E Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer que você viva em santidade nessa terra. Por isso que eu trouxe esse título, Pureza em Meio à Contaminação. Tem como acontecer isso. E qual que é a mensagem, qual que é o propósito dessa carta de Pedro? A primeira coisa, essa primeira carta de Pedro, ela pertence às cartas gerais. Ou seja, várias cartas foram escritas. Mas essa carta também, ela deu encorajamento àqueles cristãos que sofriam nas regiões do norte da Ásia Menor, a Turquia. Eles passavam por muita dificuldade, eles passavam por muita perseguição, e ele trouxe essa carta para encorajar aqueles cristãos. E quando nós olhamos hoje, quase 2000 anos atrás, foi escrita essa carta. Nós olhamos hoje, ela traz para mim e para você encorajamento. Ela traz para mim e para você que nós devemos viver em santidade, que nós devemos procurar servir a Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, nós temos que buscar a Deus em todo momento. Outra coisa que ele fala, eles estavam sofrendo por causa de uma intensa perseguição. Talvez você esteja falando hoje, pastor, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado. Queridos, perseguição de verdade. É quando nós olhamos hoje, a gente olha aí para alguns países, igrejas sendo queimadas, pessoas sendo ceifadas por Cristo. E às vezes, um irmão não cumprimenta, uma pessoa te olha diferente e você fala que você está sendo perseguido. Nós temos que mudar essa nossa atitude, nós temos que mudar esse nosso entendimento sobre perseguição. É algo profundo isso. Um dia desse, ouvindo um pastor pregando uma mensagem, ele falava a diferença entre problema e obstáculo. Que muitas vezes nós olhamos para alguma situação que nós passamos, perdemos nosso emprego, às vezes a gente tem uma dificuldade dentro da família, a gente fala que é um grande problema. E ele dizia que problema é você estar em cima de uma cama e não poder andar mais. Problema é você perder um ente querido. O que nós passamos são obstáculos. Então, trazendo isso aqui para a perseguição, é isso aí que nós olhamos. Às vezes tem coisinhas que acontecem à nossa volta e a gente fala que é perseguição. Mas aquele povo, realmente eles eram perseguidos. O povo santo de Deus deve ter um estilo de vida diferente, pois somos estrangeiros em terra estranha. Essa aqui não é a nossa terra, queridos. Guarde isso no seu coração. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos. A própria palavra fala sobre isso. Então é um tempo passageiro. A nossa terra mesmo é a terra celestial. Nós vamos morar no céu com o Senhor. Mas para isso, nós temos que ter essa santidade. Ainda que sofram por Cristo, devem lembrar de que sua futura pátria é o céu. Pense isso sempre. Eu estou passando por dificuldades, eu estou sofrendo, eu estou com enfermidade, eu estou com problema no casamento, eu estou com problema com os filhos, eu estou com problema lá no meu trabalho. Queridos, vai passar. Creia nessa promessa, porque se você passar por essas provações, você será um servo, você será uma serva abençoada e aprovada por Deus para você herdar essa terra, herdar esse céu. E não vai ser de qualquer maneira, queridos. Eu tenho visto pessoas falando que faz isso, faz aquilo. Não é por obras, é por obediência, é por santidade de verdade. Não adianta você falar e não praticar. Não adianta você falar e não fazer aquilo que está escrito na palavra. Porque o grande segredo para nós recebermos essa santidade chama-se obediência. Eu tenho falado muito sobre isso. E aí, queridos, nesse capítulo 1,
de 1 Pedro, nós podemos ver que do versículo 1 até o versículo 12, ele fala de caminhar em esperança, ou seja, uma esperança viva. Qual tem sido a sua esperança? Qual tem sido a sua perspectiva de vida? Qual tem sido o seu caminhar com o Senhor? E do versículo 13 ao 21, o qual nós lemos, ele fala de caminhar em santidade. Caminhar em santidade é ter pureza, é ter esperança e santidade. E tem um versículo muito interessante, Lamentações 3, 26, que diz assim: bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos que ter esperança, porque você foi chamado, eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, você foi chamado, você foi escolhido, talvez a sua família é imensa, como a minha, eu fui chamado, fui um dos primeiros a ser chamado dentro da minha família, então você foi chamado, querido, para ser salvo, mas essa salvação, ela tem algo muito melhor para mim e para você. Então nós temos que manter isso em dia, nós temos que procurar ser santificado a cada dia, para que nós recebamos essa vitória, recebamos esse céu que é uma promessa para mim e para você. E aí, queridos, caminhar em esperança e caminhar em santidade, essas duas coisas andam juntas. E lá em 1 João capítulo 3, no versículo 3, a Bíblia diz: a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro, assim como ele é santo. Vou repetir para você: a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele, o próprio Deus, é santo, é puro. Então, queridos, que nós venhamos caminhar em esperança, que nós venhamos caminhar em santidade, em pureza de coração. E aí, o padrão do viver santo dos cristãos, qual que é esse padrão do viver santo do cristão? É o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é santo. E, queridos, também a Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá Deus. Isso é muito sério, irmão, irmã, amigo que está nos acompanhando. Isso é muito sério. Não leve isso somente como um texto, como uma leitura, mas olha a profundidade dessa palavra. Sem a santificação, ninguém, quando fala ninguém, é ninguém. Ninguém verá Deus. Então nós temos que cada dia buscar viver esse padrão, ter essa santidade em nossas vidas. A mensagem de Pedro fala ainda hoje aos cristãos modernos, lembrando-nos de nossa esperança celestial e herança eterna em meio aos sofrimentos que passamos todos os dias. Então, queridos, essa mensagem é como se estivesse sendo anunciada nessa palavra, nesse texto, para mim e para você hoje. É uma palavra viva, é uma palavra que traz esperança, é uma palavra que traz algo novo para mim e para você. Então, queridos, que nós vivamos em santidades. Aí eu vou entrar naquilo que eu falei um pouquinho antes. Somos chamados a uma vida de santidade e amor. Somos chamados para isso. E aí, queridos, para a gente viver essa vida de santidade, viver essa vida de amor, essa palavra santo, ela quer dizer separado. A Bíblia fala muito sobre isso. E a palavra kadosh, no hebraico, quer dizer santo, separado, tirado para fora. E aí, queridos, essa santidade, ela tem a ver com o caráter cristão no relacionamento com Deus. Essa palavra santo, ela tem a ver também com o caráter cristão no relacionamento com a sua família. Tem a ver também no relacionamento no seu trabalho, na sua vida social. E também, queridos, ela tem a ver com o caráter cristão no relacionamento na sua igreja, na sua comunidade. Como você tem vivido com seus irmãos? Verdadeiramente, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem falado muito sobre isso. Comigo não é diferente. Você tem procurado aproximar do seu irmão? Você tem dado um telefonema? Para a glória de Deus, a nossa igreja trabalha aí com célula, com discipulado. Você tem convidado as pessoas para participar de uma célula online? Você tem feito um discipulado por telefone? Você tem se preocupado verdadeiramente com as pessoas? Então, santidade é você viver um todo. Nós devemos ser santos, mas também, queridos, a palavra de Deus fala que tem um preço a ser pago.
E nós temos que viver essa santidade. E o que nós devemos ser para ser esses santos? E aí, rapidinho aqui, eu quero estar falando sobre sacerdotes, mulheres, homens, monte, mandamentos, profetas e um procedimento santo. Primeiramente, ele fala, nós devemos ser sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. 1 Pedro 2,5, a Bíblia diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui está falando de sacerdotes santos oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Qual tem sido o seu sacerdócio no ministério que Deus te chamou? Como você tem sido o sacerdote dentro da sua casa? Será que realmente nós estamos sendo isto que a palavra está nos oferecendo? Outra coisa que ele fala, mulheres santas com adorno conveniente. A palavra de Deus disse em 1 Pedro também, capítulo 3, versículo 5, pois assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido. Mulheres santas, com adorno conveniente. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas são mulheres que cuidam da sua casa, são mulheres que edificam a sua casa, cuidam do filho, do marido, mulheres que se vestem decentemente. Isso é santidade também, queridos. Outra coisa que ele fala, homens santos para testemunhar. Qual tem sido o seu testemunho? Porque você foi chamado, eu falei sobre isso. Se somos chamados a essa santidade, nós temos que dar testemunhos. Aí ele fala em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui está falando de homens santos para testemunhar. Porque é muito triste quando a gente vê pessoas falando de Jesus, a gente vê pessoas anunciando a palavra de Deus, e depois que ele sai, as pessoas falam assim, quem é essa pessoa para falar de Jesus para mim? Queridos, nós temos que olhar para nós e mudar a cada dia. Se tem algo na nossa vida que precisa ser mudado, nós temos que buscar em Deus. Então seja um sacerdote santo, seja uma mulher santa, seja um homem santo que testemunhe verdadeiramente nessa terra. E outra coisa que ele fala, um monte santo para reflexão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estamos com ele no Monte Santo. Isso aqui não está falando de monte, que você tem que subir aí uma montanha para você orar, não. Separa ali o seu cantinho para você falar com Deus. Então, queridos, um monte santo para a reflexão, um monte santo para ouvir a voz de Deus, um monte santo para você entregar verdadeiramente a Deus e ter intimidade com Ele. Isso é santidade também. Outra coisa, mandamentos santos para observar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha que coisa tremenda, a Bíblia diz que aquele que segura no cabo do arado, ele não pode olhar para trás. A caminhada é longa, a caminhada pode demorar tempo, e a Bíblia fala também que a caminhada é estreita, mas vale a pena, queridos, porque aqui está falando de mandamentos santos para nós observar e viver segundo esse mandamento. Eu falei bem no início, é muito difícil a gente obedecer, mas vale a pena a gente obedecer. Santidade também fala de obedecer. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus. E depois ele fala profetas santos, como arautos de Deus, ou seja, anunciadores da palavra de Deus. 2 Pedro 3,2 disse, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então seja um profeta santo, seja uma profeta santa, que você tenha de Deus esse poder, que você tenha de Deus essa revelação da palavra para você anunciar para as pessoas.
E em último lugar, aqui que ele fala desse, como devemos ser santos, um procedimento santo para divertir a outros. Isso aqui também é tremendo. 2 Pedro 3,11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Quantas vezes, queridos, a gente vê pessoas chamando a atenção da outra por algo que ele está fazendo de errado, mas às vezes ele está fazendo até pior. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que antes de você tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. E nós estamos vivendo isso nos últimos tempos, pessoas crucificando a outra, pessoas julgando as outras. Queridos, santidade também diz sobre isso, que nós temos que ter um procedimento santo para divertir as pessoas. E aí também tem situações que pessoas falam assim, que moral você tem para me chamar a atenção? Quem é você para me chamar a atenção? Queridos, então se santifique cada dia mais. E também a palavra de Deus é clara, ela fala que nós devemos ser imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 fala sobre isso. Nós temos que ser fortes no Senhor, Efésios 6,10. Nós temos que ser praticantes da palavra. Nós temos que colocar essa palavra em prática. Tiago 1,22 fala sobre isso. Não seja apenas ouvinte dessa palavra, mas seja praticante. Ser santo, queridos, 1 Pedro 1,16. Santos como Deus é santo. Santifique-se. Também sóbrios na oração, 1 Pedro 4,7. E fiéis até a morte. Apocalipse 2,10. Porque quantas pessoas desistindo no meio do caminho? Quantas pessoas desanimadas? Esse tempo que nós estamos vivendo agora, esse tempo que nós estamos passando, nessa pandemia, glória a Deus que tem muitas pessoas lendo a palavra, glória a Deus que tem muitas pessoas participando de uma célula, tem muitas pessoas participando de lives, sendo discipuladas, mas também, queridos, quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas perdendo o foco, colocando foco em outras coisas, esquecendo de Deus. Então, queridos, seja fiel até a morte, santifique-se cada dia, busque ao Senhor. E, no entanto, queridos, não é fácil viver em santidade neste mundo contaminado. Não é fácil. Mas Pedro, nesse texto que nós lemos, ele traz para mim e para você, ele apresenta alguns incentivos espirituais para andarmos em santidade em um mundo contaminado. E eu quero falar apenas de 5 motivos, 5 incentivos espirituais para andarmos em santidade em um mundo contaminado. O primeiro dele é a glória de Deus. Nós podemos ver isso no primeiro versículo que nós lemos, 1 Pedro capítulo 1, no versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo é uma expressão equivalente à viva esperança. Então, querido, a glória de Deus, ela traz para mim algo profundo. O cristão vive no tempo futuro. Suas ações e decisões no presente são governadas para a esperança do futuro. Então, tudo aquilo que você faz hoje, tudo aquilo que você está fazendo de acordo com a palavra, você está preparando uma esperança futura. Então, a sua ação, a sua atitude vai determinar o que você vai receber lá no futuro. Por exemplo, um casal, um casal de noivos, quando eles estão se preparando para casar, eles fazem tudo direitinho, vai atrás da ornamentação, do fotógrafo, da pessoa que vai filmar, do hotel que vai passar a lua de mel, faz tudo certinho para quê? Esperando o dia do casamento. Na vida espiritual, queridos, não é diferente. Nós temos que estar preparando hoje, amanhã, para esperar a vinda do Senhor. Então, queridos, o cristão de verdade, ele olha para Jesus e ele quer ver Jesus, ele quer ver a volta de Jesus. Então, se prepare. Talvez até aqui você tenha levado uma vida que não agrade ao Senhor, mas ainda há tempo.
Hoje é o dia de você tomar uma decisão na sua vida. Quem sabe você ainda não entregou sua vida para Jesus, você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse dia. Tome posse dessa palavra. Comece a fazer algo a partir de hoje para você ver a volta do Senhor, para que você, como cristão, possa ver a Cristo. Porque, queridos, quando eu falei lá atrás que Deus não faz acepção de pessoas, é para mim e para você. Talvez você está ouvindo e fala assim, para mim não tem jeito. Eu falava isso lá atrás, não tem jeito para mim, mas para a glória de Deus está tendo jeito. E a minha esperança é encontrar com Cristo. A minha esperança é viver essa vida de santidade. Claro que todos os dias eu falho, todos os dias eu peço perdão, todos os dias eu tenho que melhorar mais, há espaço para melhorar, queridos. Nós não podemos nos retardar, voltar atrás, nós temos que estar sempre para frente, olhando para o Senhor. A perspectiva determina o resultado e a atitude determina a ação. Guarda isso, guarda essa palavra. A perspectiva determina o resultado e a atitude determina a ação. Um exemplo que nós temos na palavra de Deus é Abrão e Ló. Abrão, ele olhou, ele teve o olhar voltado para a cidade celestial. E qual foi o resultado para ele? Bênção. Mas Ló, ele provou prazer no mundo. E aí ele foi até Sodoma. E qual foi o resultado? Julgamento. Então, queridos, a perspectiva determina o resultado. E a atitude determina a ação. Qual que é a atitude que você está tendo hoje? Será que verdadeiramente você tem feito algo que está agradando ao Senhor? O cristão com os olhos voltados para a glória de Deus tem mais motivação para obedecer no presente do que um cristão que ignora a volta do Senhor. Frase linda também que eu vi esses dias. O cristão com os olhos voltados para a glória de Deus tem mais motivação para obedecer no presente do que um cristão que ignora a volta do Senhor. Você acredita na volta do Senhor ou você está duvidoso? Não é isso que eu quero falar hoje. Podemos falar isso numa outra oportunidade. Mas, queridos, nós temos que crer que Jesus está voltando, Ele está às portas. Então, queridos, santifique-se a cada dia. A mente também, ela não deve ser apenas disciplinada, mas ela deve ser também sóbria. Fala sobre isso nesse primeiro versículo que nós lemos. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai no Senhor. E aí, queridos, sóbrio quer dizer calmo, estável, controlado, ponderar as coisas. Quando nós lemos a palavra, quando nós obedecemos a palavra, nós entendemos essa glória de Deus. O fato de Cristo estar voltando deve ser um incentivo a ter calma e tranquilidade. E só vai ter essa calma e essa tranquilidade aquele que estiver sóbrio. Aqueles que estiverem pautados na palavra do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor e entendendo essa glória de Deus para nossas vidas. Também, ele fala da mente. Também deve ter a mente otimista, ou seja, esperar inteiramente. Significa depositar todas as vossas esperanças no Senhor. E aí, queridos, deve-se ter uma perspectiva esperançosa. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja com alguns problemas, mas eu quero dizer para você que esse problema, esse desânimo não é para te matar, é para te fortificar, para que você se santifique a cada dia e que você entenda que você depende de Deus e a glória é de Deus na sua vida. Então, queridos, ao pensarmos na volta de Cristo, experimentamos essa graça hoje. Quando nós pensamos na volta de Cristo, nós já estamos experimentando essa graça. E fomos salvos pela graça e dependemos da graça de Deus em todo momento. Um pouquinho atrás aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Olha que coisa tremenda. Então, querido, o primeiro incentivo que Pedro nos dá nessa palavra é que nós devemos entender essa glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus em nossas vidas
para que nós recebamos essa santidade em meio a um mundo tão contaminado, em meio a um mundo tão conturbado, quanta corrupção, quantas coisas ruins. Mas tudo vai acontecer, queridos, para a glória de Deus, se nós obedecermos, se nós andarmos em santidade. E o segundo incentivo que Pedro fala para nós é a santidade de Deus. No versículo 14 ao 15 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, queridos, é um argumento lógico e simples, quando fala que a santidade de Deus é um argumento simples. Os filhos herdam essa natureza dos pais, porque Deus é santo. Então, se Ele é santo, Ele quer também que nós sejamos santos. Ele olha para mim e para você, Ele olha como filhos. Mas temos que ser filhos da obediência. Nós não podemos ser mais esses filhos que vivem na ignorância, que vivem nas coisas deste mundo, na inconsciência desse mundo. Nós temos que viver hoje na palavra do Senhor e nos santificando a cada dia. Ele fala sobre isso, que nós devemos, porque Deus é santo, portanto, como seus filhos, devemos ter uma vida em santidade. Antes éramos filhos da desobediência, mas agora nós somos filhos obedientes. Quero ler com vocês um pouquinho atrás aqui, em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, fala sobre isso. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, queridos, antes éramos filhos da desobediência, mas agora nós somos filhos obedientes. Agora nós vivemos na palavra, nós temos que buscar essa santidade. E nós temos que olhar porque Deus é santo. Esse versículo 15, queridos, guarda no seu coração. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Em tudo, querido, nós temos que ser santos. Pedro usa várias vezes o termo chamar. E aí, queridos, nós somos chamados a ser santos também, como Deus é santo. Nós temos que buscar isso todos os dias. Somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus fala sobre isso em 1 Pedro 2,9. A santidade de Deus é parte de sua natureza. 1 João 1,5. Você pode olhar que fala sobre isso. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, queridos. Então procure servir a Deus, procure buscar a Deus, procure viver uma vida em santidade, porque você foi chamado, você foi chamada para fazer a diferença nessa terra. Você foi chamado para andar em santidade. Não fica olhando para o passado, não fica falando que o passado te condena. Toma posse dessa palavra, que antes você era desobediente, mas agora você está em obediência. E obedecer a palavra, queridos, não é fácil. Obedecer os mandamentos não é fácil. Vai requerer renúncia, vai requerer algo da nossa parte. Deus está pronto para nos abençoar. Deus é santo, poderoso para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho e tudo mais. Mas, queridos, nós temos que entender, se nós somos filhos da obediência, nós temos que obedecer primeiro àquele que é santo. Mas muitas vezes nós estamos fazendo algo que não agrada àquele que é santo. E aí a gente quer viver essa santidade. Então, queridos, não é de qualquer maneira, como eu falei. Ser santificado significa ser separado para o uso e prazer exclusivo de Deus. Está falando para mim e para você. Ser separado, santificado, significa que você vai ser usado para o prazer exclusivo de Deus. Como que Deus vai te usar se você não está vivendo em santidade? Como que Deus vai ter prazer na sua vida se você não está caminhando
em santidade. Então, queridos, que a gente venha pensar sobre isso. Devemos ser santos em todo o nosso procedimento, de modo que tudo que fizermos reflita a santidade de Deus. Ao viver para a glória de Deus, a vida é santa. Aqui está falando das duas coisas. Falando da glória de Deus primeiro e da santidade de Deus. Ao viver para a glória de Deus, a vida toda é santa. Em tudo, queridos. Numa simples viagem, num simples alimento que você vai fazer, em tudo, Deus tem que ser glorificado porque Ele é santo. E o terceiro incentivo que Pedro traz para mim e para você, para vivermos nesse mundo tão contaminado, é a palavra de Deus. 1 Pedro 1,16, ele diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra de Deus. Tem algumas versões que falam porque está escrito, outras falam porque escrito está. Mas aí, queridos, quando nós olhamos para essa palavra, que ele fala, a palavra de Deus é uma declaração de grande autoridade para o cristão. Toma posse dessa palavra, queridos. Jesus, ele usou essa palavra, ele usou a palavra de Deus para derrotar Satanás. Ali em Mateus capítulo 4, você pode ver isso a partir do versículo 1 até o 11. Vai falar da tentação de Jesus. Quando ele estava ali em jejum, 40 dias, 40 noites, o diabo aparece para ele. E aí, queridos, Jesus usou essa palavra para derrotar Satanás. Lá no versículo 4, do capítulo 4 de Mateus, diz assim, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus aqui, a primeira coisa que ela traz para mim e para você, que ela é alimento. Toma posse disso. A palavra, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Pão está falando de alimento, alimento espiritual. Então toma posse dessa palavra. A palavra de Deus também é luz para nos guiar neste mundo escuro. Salmo 119, versículo 5, fala sobre isso. A palavra de Deus também, ela é água para nos purificar, para nos lavar de todo pecado. Está lá em Efésios 5, 26, que a palavra de Deus, ela purifica, ela lava. Lá em João 17, 17, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, que nós venhamos cada dia mais viver isso nas nossas vidas. Que nós venhamos tomar posse da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela a mente de Deus. E nós devemos amá-la, nós devemos obedecê-la em todo instante. Eu estou me lembrando aqui agora, né, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra. Então, queridos, o ser como um todo, a mente, o coração, a volição, que é o escolher, deve estar controlado pela palavra de Deus. Toda a nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder para te curar. A palavra de Deus tem poder para te libertar. A palavra de Deus tem poder para mudar a sua história. A palavra de Deus tem poder para mudar a sua família. Quem sabe você está nos ouvindo, nos assistindo nesse dia e está aí passando por uma dificuldade muito grande. Queridos, a palavra de Deus tem poder. Toma posse dessa palavra. Mas não tem como você tomar posse dessa palavra, dessa verdade, se você não conhece. Então, olha aí o chamado: conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e essa palavra vos libertará. Saia dessa escravidão de pecado, saia dessa vida que você está vivendo e passe a viver uma vida de Deus, passe a viver uma vida em santidade na presença do Senhor. Toma posse dessa palavra. Ao estudar as Escrituras, muitos cristãos contentam-se com esboços e explicações e não crescem no conhecimento de Deus. Isso é muito perigoso, queridos. Tem um versículo da palavra de Deus que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Falo muito sobre isso, não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou dizendo que você não tem que se aperfeiçoar cada dia. Sim, tem que fazer com qualidade, porque Deus quer com qualidade. Mas aqui, queridos, ao estudar as Escrituras, muitos cristãos concentram-se em esboços maravilhosos, concentram-se em explicações e não crescem no conhecimento de Deus.
E tem uma frase aqui muito interessante. É bom conhecer a palavra de Deus, mas é melhor conhecer o Deus da palavra. Guarde isso no seu coração, queridos. Que a palavra de Deus, ela tem poder para fazer algo sobrenatural na sua vida. E o quarto ensinamento, o quarto incentivo que Pedro traz para mim e para você, é o julgamento de Deus. 1 Pedro 1,17, o qual nós lemos, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Queridos, o julgamento de Deus. Como filhos de Deus, devemos levar a sério a questão do pecado e da vida de santidade. Irmão e amigo que está nos assistindo, para Deus, pecado é pecado. Muitas pessoas alisando o pecado. Muitas pessoas passando a mão na cabeça de pessoas que estão em pecado. Isso não agrada a Deus. O julgamento de Deus vai vir, queridos. E como eu falei lá atrás sobre sacerdote, quando eu estava preparando essa palavra, quando eu estava ali orando ao Senhor, veio um temor, um tremor no meu coração, como sacerdote, como ministro de Deus nessa terra. A minha responsabilidade sobre a sua vida, que é a ovelha de Jesus, é muito grande, queridos. Eu não posso concordar com os seus pecados. Eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para dar o veredito sobre a sua vida, mas lá no final eu vou ter que prestar conta a Deus de tudo aquilo que está acontecendo com as ovelhinhas dele aqui nessa terra. É muito sério isso, queridos. O julgamento de Deus, ele vai vir. E aí, Deus é santo e justo, não faz concessão ao pecado. Não tem negociação, pecado é pecado. Ah, mas eu falei só uma mentirinha, não levei vantagem naquilo ali, mas é mentira, queridos. Mentirinha ou mentirona ou mentirão, sei lá, não sei como você fala, tudo é mentira. Pecado é pecado. Não tem concessão com Deus. E aí, quando chegar aquele grande dia, nós temos que prestar conta diante do Senhor. Queridos, Deus é santo e justo. Deus é amor, mas também é justiça. E não permite que seus filhos se agradem do pecado. É um alerta para mim e para você. Se nós estamos vivendo uma vida de pecado, talvez você engane as pessoas, talvez você mente para as pessoas, talvez você está trapaceando as pessoas. Queridos, mude. É tempo de você se arrepender. É tempo de você parar de fazer essas coisas, porque isso não agrada ao Senhor. O pecado não agrada a Deus, porque Ele é santo. E aí, queridos, essa palavra que nós estamos falando aqui nesse dia, ela fala de julgamento de Deus, é julgamento das obras. Mas vai chegar aquele grande dia, o tribunal de Cristo, que nós temos que comparecer diante dele, para falar o que nós fizemos nessa terra, seja de bom ou de ruim, nós temos que apresentar ao Senhor. Então, que nós venhamos entender isso, que nós venhamos colocar isso em prática a cada dia. E Pedro lembra que somos apenas peregrinos nessa terra, quando ele diz aqui no versículo 17, lá no finalzinho, com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui de passagem. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quantos amigos, quantos conhecidos tão novos estão partindo? Um dia desse nós perdemos um irmão lá da igreja, infartou do nada, foi embora. É uma passagem tão rápida, nós não podemos determinar o tempo de Deus aqui nessa terra. Então, queridos, a vida é curta demais para ser desperdiçada em obediência e pecado. Vamos colocar em prática isso. Vamos viver uma vida em santidade e vamos entender, queridos, que o julgamento de Deus ele vai vir. A morte para o pecado e a pureza de vida. Nós podemos ver isso lá em 1 Pedro, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar da morte para o pecado e a pureza para a vida. Então, queridos, se purifique. Busque a Deus todos os dias, se santifique, entenda a glória de Deus, entenda a santidade de Deus, para que naquele dia do julgamento
você esteja preparado para apresentar ao Senhor. É muito lindo quando nós ouvimos história aí de pessoas, né, mais velhas, pessoas que serviram a Deus durante tanto tempo, que as pessoas no finalzinho falam, eu estou pronta, se o Senhor quiser me levar, olha que maravilha. E aí é uma pergunta interessante que eu quero fazer para mim e para você nesse dia. Se Jesus chegar agora e falar, você está pronto para partir para a glória? Será que verdadeiramente nós estamos prontos? Ou ainda nós temos que acertar nossas contas? Nós temos que perdoar algumas pessoas? Nós temos que acertar algumas situações que não estão do jeito de Deus? Queridos, faça isso agora, hoje. Não espere o amanhã, porque o julgamento de Deus ele vai vir. E em último lugar, o último incentivo que Pedro nos dá nessa palavra, ele fala sobre o amor de Deus. Isso aqui é tremendo, é inexplicável. 1 Pedro 1, do 18 ao 21, ele fala um pouquinho sobre isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Deus é amor, queridos. O maior amor que Deus provou para mim e para você é dando o seu Filho único para morrer naquela cruz pelo meu e pelo seu pecado. Olhe para a cruz, queridos. Tem sido anunciado nesses últimos tempos. O evangelho sem cruz não é evangelho. Nós temos que olhar para a cruz e ali nós vamos entender o amor de Deus por mim e por você. Ali nós vamos entender o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Mas para isso nós temos que estar em santidade. E essa motivação do amor de Deus, ela é suprema para uma vida de santidade. É algo que Deus tem para mim e para você, é promessa para nossas vidas, mas nós temos que estar em santidade. E Pedro nos lembra da sua experiência de salvação, algo que todos nós precisamos recordar com frequência. O irmão Marcos pregou aqui na vigília, ele falando sobre a história de Pedro. Interessante, queridos, que Pedro era um homem teimoso, bravo, um homem talvez até desobediente, mas lá no final ele entende tudo sobre isso, e aqui ele fala, ele lembra da sua experiência de salvação. E aí olha um pouquinho para trás, olha como que você era antes, o que você é hoje e o que você pode ser amanhã. Mas tudo isso aí vai depender da nossa atitude, da nossa ação. Nós temos que nos santificar, queridos. Nós temos que entender esse amor de Deus pelas nossas vidas. Deus te ama. Não importa o que você é, não importa o que você foi. Eu só te digo que Deus te ama. E é um amor incomparável, um amor inexplicável. E aí, queridos, um dos motivos pelos quais Jesus instituiu a ceia do Senhor, a qual nós vamos estar participando daqui a pouco, foi para que o seu povo se lembrasse de que Jesus morreu por nós. Por isso foi instituída a ceia do Senhor. É que nós venhamos lembrar do Senhor a cada dia. Pedro nos traz a memória que Cristo morreu na cruz para nos comprar da escravidão do pecado e nos libertar para sempre. Queridos, eu não sei como você viveu, eu não sei como você está vivendo, mas reconheça esse amor de Deus na sua vida. Reconheça o que Deus fez por você. E aí, queridos, quando meditamos sobre o sacrifício de Cristo, que Cristo realizou por nós, sem dúvida, devemos sentir o desejo de obedecer a Deus e viver em santidade para a glória de Deus. Eu deixo essa mensagem para a sua vida, para a minha vida. E que nesse dia nós possamos olhar para Jesus. Que nesse dia nós possamos entender por que fomos chamados. Por que fomos separados. E aí, queridos, que nós venhamos viver essa santificação diária. Que nós tenhamos a busca pelo Espírito Santo, que é Ele que vai nos conduzir,
é Ele que vai nos direcionar a um caminho correto. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas não fazemos a vontade de Deus. Fique na vontade do Senhor. E aí, Jesus é o nosso maior exemplo em todas essas situações. Para finalizar, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele enfrentou situações tentadoras e humilhantes, mas honrou quem o enviara ao mundo. Lá em João capítulo 4, versículo 34, diz assim: Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 8, 29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido, o que você tem feito? Será que você tem pensado assim? Eu falei sobre isso um dia desse. Estou sozinho. Não, queridos, você não está sozinho. Nossa igreja é uma igreja que trabalha com células, discipulados. Ali você pode procurar alguém para te orientar, alguém para estar abrindo seu coração, alguém para estar orando com você. Mas também, se você não tiver dificuldade nessa área, você tem Deus Todo-Poderoso, que é amoroso, e está pronto para te ouvir. E aí, queridos, eu quero finalizar essa palavra lendo com vocês em Gálatas, um pouquinho atrás aí. Gálatas, capítulo 5. Muito conhecido esse texto. Eu vou ler do versículo 16 ao 23. Gálatas 5, 16 ao 23, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então essa palavra aqui, ela vai definir tudo sobre isso, queridos. Se você está vivendo uma vida na carne, obedecendo a sua voz, fazendo o que você deseja fazer pelo seu próprio entendimento, entenda que a palavra de Deus é muito clara, fala que não herdarão o reino dos céus, não entrarão no céu. Mas também, logo em seguida, ele fala que nós temos que ter amor, bondade, o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito esteja na sua vida e que você venha cada dia mais entender por que você foi chamado à santificação. Então, que nesse dia o Senhor possa te abençoar ricamente